Bom, vamos lá, na figura 1, a gente tem aqui uma bolinha vermelha, ó. Então, eu vou colocar aqui na figura 1. Vamos por aqui. Figura 1. Então, na figura 1, eu tenho uma bolinha vermelha. Certo? Agora a gente vai para a figura 2. Então, eu vou colocar aqui na figura 2, acontece assim, eu tenho uma bolinha vermelha e duas um pouquinho mais clarinhas aqui, ó. Então, essa aqui é a minha figura 2. Figura 2. Aí eu vou para a figura 3, que acontece o quê? Eu também tenho uma bolinha vermelha aqui. Tenho as duas que tinha na anterior. E aí surge agora mais, vamos colocar aqui na cor verde, mais uma bolinha aqui nesse canto e outra aqui nesse canto. Então essa aqui é a figura 3. Na figura 4, tem a mesma repetição. A gente tem uma bolinha vermelha aqui no começo, depois segue, como foi os outros casos aqui, uma bolinha azul aqui, outra bolinha azul aqui, uma bolinha verde aqui. Lógico que lá no papel não está verde, mas aqui é as únicas cores que acaba tendo. Então, verde e vamos pegar aqui uma cor roxa aqui e aqui. Então, essa aqui é a figura 4. Na figura 5, ela começa assim, de novo, com a bolinha vermelha, as duas azuis vizinhas, as duas verdes, as duas roxa ou lilás, não entendo muito bem de cor, e vamos colocar aqui duas amarelas. E esse padrão vai se repetindo infinitamente. Então eu tenho aqui a figura 5. E continua infinitamente. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Então, já que a gente já montou, vamos aqui para as perguntas, então. A pergunta é o seguinte: qual é a lógica, que lógica foi utilizada para colorir as bolinhas? Então, a lógica que acontece é a seguinte, ó. As vizinhas que têm a mesma distância da vermelha são da mesma cor. Então, ó, a vizinha das vermelhas são azuis. Aí eu coloquei mais duas vizinhas das azuis. As duas são na cor verde. Aí eu coloquei aí depois, na próxima figura, eu coloquei duas vizinhas das verdes, que são da mesma cor, que são roxo. Não sei se você consegue perceber, mas para a mudança da figura 1, para 2, para 3, para 4, para 5, eu sempre acrescento duas bolinhas fazendo um L, olha. Aqui, aqui, aqui. Então, numa possível figura 6, eu vou ter mais uma bolinha aqui e mais uma bolinha aqui. Numa provável figura 7, uma bolinha aqui e outra aqui. Assim vai, fazendo um L cada vez maior. Então, vamos agora para a próxima pergunta. Então, a questão das cores, qual é a lógica? Sempre na figura seguinte eu coloco duas bolinhas da mesma cor, vizinhas aqui, ó. Então, sempre duas bolinhas estão sendo colocadas a mais, com a mesma distância até a vermelha. Tá? A pergunta é o seguinte: qual é a única bolinha que não forma par e está presente em todas as figuras? Então, por exemplo, a azul forma par.
A azul e a verde formam parzinho. A azul e a verde e a roxa formam parzinho. Qual é a única que não forma parzinho e sempre está em todas as figuras? É a vermelha. Então, nesse caso, é a bolinha da cor vermelha. A outra pergunta é o seguinte: quantos pares de bolinha da mesma cor contém na figura 4? Então, na figura 4 eu tenho um parzinho, dois parzinhos, três parzinhos. Na figura 5 eu tenho um parzinho, dois parzinhos, três parzinhos, quatro parzinhos. Calma aí, então fica curioso, ó. Na figura 1, vamos por aqui, figura 1, eu tenho 0 parzinhos. Só tem a vermelha. Na figura 2, eu tenho um parzinho. Na figura 3, eu tenho 2 parzinhos. Na figura 4, eu tenho 3 parzinhos. E na figura 5, eu tenho 4 parzinhos. Então, consegue perceber que na figura número 1, eu tenho 0. Na figura número 2, eu tenho 1. Então, no número da figura, eu sempre tenho um a menos de parzinho. Então, ó, figura 3, 2 parzinhos. Figura 4, 3 parzinhos, um a menos que o 4. Figura 5, 1, tem 4 parzinhos, um a menos que o 5. Então, por exemplo, então agora vamos fazer o seguinte: se eu tivesse uma possível figura 10, calma aí, como o número de parzinhos é sempre um a menos do que a posição da figura, olha, 1 na figura 2, 2 parzinhos na figura 3. Então, o número de parzinhos é um a menos do que na posição da figura. Então, se a posição da figura é 10, eu vou ter 9 parzinhos. Certo? Agora, a última pergunta é o seguinte: quantos pares de bolinha da mesma cor haverá na figura 18? Então, na figura 18, eu vou fazer aqui em cima, figura 18, agora que eu já observei a lógica, na figura 18 vão ter 17 parzinhos. Por quê? É sempre um a menos do que a posição da figura. E na figura 31? Na figura 31 vão ter 30 parzinhos. Por quê? Porque é sempre um a menos do que a posição da figura. Tudo bem? Então, com isso, a gente encerra o primeiro exercício.